Bom, então aqui vamos fazer um videozinho aqui para mostrar enunciados de matemática na linguagem de matemática, enunciados de matemática na linguagem de matemática. Exatamente. Então, o que é isso? É interpretar o enunciado e transformar ele para linguagem matemática. Tá? Eu não vou resolver os exercícios aqui, eu só quero montar a ideia do exercício, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem primeiro, ó, uma cidade, 7 habitantes, cada 7 habitantes tem 6 linhas telefônicas ativas. Se 202 linhas telefônicas forem desativadas, ou seja, vai subtrair, né? Então, para cada 6 habitantes, haverá 5 linhas telefônicas ativas. Isso aqui é um típico exercício de proporção. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos chamar a linha telefônica sobre o número de habitantes. Né? Para cada 7 habitantes, tem 6 linhas telefônicas. Então, linha telefônica sobre habitantes. Isso aqui vai ser igual a 7 sobre 6. Certo? O que ele tem aqui? Quer dizer que o número de. Vamos deixar o número de habitantes em evidência, né? Que ele quer, ó, o número de habitantes. Então, o número de habitantes vai ser igual a 6. Faço tudo direitinho aqui. 6L igual a 7H. Então, a gente vai passar esse 7 agora dividindo, ó, 6L dividido por 7 vai dar o número de habitantes. Só que, se desativarmos 202 linhas, a gente vai ficar com uma proporção diferente. Então, quer dizer, se a gente pegar esse daqui, ó, as linhas menos 202, linhas menos 202 dividido pelo número de habitantes, agora vai ser o quê? São 5 linhas dividido por 6 habitantes. Então, o que a gente vai ter agora? 6L menos 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 0 dá 0,1, 6 vezes 2, 12. Igual a 5H, certo? Então, aí você vai jogar uma equação dentro da outra e você acha o resultado. Mas é isso que eu queria mostrar. Ó. O que ele falou? Habitantes, linhas. Então, você sabe que é uma proporção de habitantes sobre linha, né? Inclusive, aqui eu errei, né? Veja bem. Olha só. Habitantes sobre linha, né? 7 sextos. Viu? Também é. 6H igual a 7L. Então, se a gente. Eu acho que vai ficar mais fácil vocês usar o L aqui. Né? Ó, L vai ser 6H sobre 7. Vai ficar uma coisa que estava antes, mas muda a icônica, né? Então, ó, 7 habitantes e 6 linhas telefônicas. Aí se tira 200 linhas telefônicas, o que ele está falando? Que da proporção anterior, se você tirar, ó, das linhas telefônicas, você tirar 202, você fica com uma nova proporção, certo? Bom, vamos para o próximo aqui. Olha só, para reformar, as 160 carteiras de uma escola serão compradas placas de MDF, tamanho 2,4 metros. Por que eu peguei esse exercício aqui? Esse exercício eu lembrei agora, é para você também aprender a desenhar. Tem várias vezes que o enunciado vai pedir para você, e não vai dar o desenho, mas quer que você entenda o que está pedindo. Vamos lá, você quer reformar 160 carteiras numa escola, e para isso você vai comprar uma placa MDF, de tamanho 2,4 por 1,8. Quer dizer, a placa MDF está aqui. Então, ela vai ter 2,4 metros, 1,8 metros. Daqui a placa MDF. Cada placa será cortada em retângulos de 60 por 40. Então, cada retângulozinho, 60 centímetros por 40 centímetros. Que formarão os tampos da carteira. Ou seja, se tem a carteira, essa daqui vai ser a tampa. O tampo da carteira. Ou seja, quantos desse daqui cabem em cada um aqui, ó? Aqui, ó, vai ter um retângulozinho, aqui outro retângulozinho, e assim vai indo, né? Atente aqui, ó, para a unidade de medida. São diferentes, né? Então, o que acontece aqui? Como você sabe quantas desses daqui cabe aqui? Bom, vamos calcular a área, né? Então, se você trouxer isso daqui para metro, né? Isso aqui vai ser 0,6 metros, e isso aqui vai ser 0,4 metros. Então, um vezes o outro, você vai ter 0,24 metros quadrados. Então, você tem 0,24 metros quadrados que cabe aqui dentro. Então, quantos metros quadrados você tem aqui? 2,4 vezes 1,8. 1,8, 1,8 vai dar
4,32 metros quadrados. Então, agora, o que você tem que fazer? Quantas dessa cabe aqui dentro? Você vai dividir. 4,32. Desculpa. Quantas dessa cabem aqui? Não é? 0,24. Oh, caramba. Vezes um número, né? Quantas vai dar isso daqui? Então, você divide 4,32 por 0,24. Isso que eu estava querendo. Mas eu pensei em fazer assim, um xizinho para você tentar compreender essa parte da linguagem matemática, né? Então, o que é o que eu quis dizer? 0,24 vezes uma certa quantidade, que eu não sei qual é, tem que dar 4,32. Já aqui adentro, esse número também não vai dar exato. Então, quer dizer, esse número não exato quer dizer que vai sobrar, você vai ter que comprar uma placa a mais para ter uma certa quantidade de tampas, né? A sua perda, vamos dizer assim, tá? Então, eu espero que você tenha entendido, assim, primeiramente, a montar, a prestar atenção nas unidades de medida, que ele foi bem categórico aqui, né, em deixar eles fazem isso de propósito, e aprender a matemática, né? Então, vamos lá. Certo departamento, o número de 100, é isso mesmo? O número de 100, certo departamento? Acho que não. Acho que cortou aqui, ó. Em certo departamento, o número de colaboradores com B, com cargo B, supera o número de colaboradores com cargo A. Você tira, tá? Desconsidera isso aqui. Vamos lá. Em certo departamento, o número de colaboradores com cargo B supera o número de colaboradores com cargo A em 6 pessoas. Veja bem, o B supera o A em 6. O que quer dizer? O B é igual ao A mais 6. Sabendo que a razão entre esses números, na ordem apresentada, ou seja, entendo que é B sobre A, é de 32. Na ordem apresentada é 32. Exercem um cargo total de colaboradores. Nossa, ficou tudo estranho aqui, você está reparando? Sabemos que a razão dos números é 32. Exercem esses cargos um total de colaboradores igual a? Nossa, eu vou pegar essa questão de novo aqui, depois mudar isso aqui. Tá. Ok, então eu consegui corrigir aqui o enunciado. Olha só, no departamento, o número de colaboradores com cargo B supera o número de colaboradores com cargo A em 6 pessoas. O que está falando? B e A. O B supera o A em 6 pessoas. O que quer dizer? O B é igual a mais 6 pessoas. Sabemos que a razão entre esses números, na ordem apresentada, ou seja, B sobre A, na ordem apresentada, né? 3 meios, 3 sobre 2. Exercem esses cargos um total de colaboradores igual a. Então, o que ele quer saber? Um total de colaboradores igual a B mais A. Beleza? Não é uma coisa difícil, mas você tem que interpretar o português trazendo aqui para a linguagem matemática. Um certo grupo, com 29 profissionais, formados nas áreas A, B ou C. 4 pessoas têm formação nessas 3 áreas. Em se tratando de formação em apenas 2 dessas áreas, 5 pessoas são formadas. O que já está falando? Ó? Já dá para você perceber que é um negócio de conjunto. Né? Então vamos lá. Os círculos são perfeitos. A, B e C. Uma coisa que eu disse para você uma vez é que quando você tem um conjunto, você já começa procurando qual a informação que tem aqui, os 3. 29 profissionais formados nas áreas A, B e C. Então, aqui o N1, a gente já sabe que é 0. Né? O total são 29. 4 pessoas têm formação nessas 3 áreas. Beleza, já descobrimos aqui. Em se tratando de formação em apenas duas dessas áreas. O que está falando? Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Né? 5 pessoas são formadas em A.
Em se tratando de informação em apenas duas dessas áreas, 5 pessoas são formadas em A e B. Eu não vi isso. A e B. A e B. 5 pessoas. 7 pessoas em B e C. 4 pessoas são formadas nas áreas A e C. As 4 pessoas. Sabemos que 15 pessoas são formadas na área A. O que ele falou? Olha só como ele foi genérico aqui. Ó. 15 pessoas são formadas na área A. Ele quer falar que o total desse A aqui, ó, são 15. Ou seja, tem esse A mais 5, mais 5, mais 4, vai ser igual a 15. São formados. É correto afirmar que são formados somente na área B. O que ele quer? Ele quer dizer, ó, somente na área B. Bzão aqui, ó. Ou somente na área C. Esse Czão. Só que ele não falou ou. Então, eu não estou vendo as alternativas aqui, mas o que pode acontecer? O que é o ou para a matemática? O ou é uma soma, tá bom? Então, ou você vai achar o número B, ou você vai achar o número C, ou você vai achar o B mais o C, tá bom? Então, eu não estou vendo a alternativa aqui, mas deixar você atento aqui para essa parte matemática. Olha só isso aqui. Primeira coisa, comando da questão. Assim, com base nos dados anteriores e sabendo que a população de Itapevi em 2022 era aproximadamente 2.244 mil, então o coeficiente de incidência da tuberculose no município foi de, então, uma Secretaria de Saúde de Itapevi deu início em 17 de março de 23 a campanha de intensificação, de acordo com os números divulgados, olha só, em 2022 foram detectados, 2022, aqui, então, em 2022 foram detectados 152 casos novos de tuberculose no município e 6 mortes. Então ele tem, ó, casos novos e mortes, certo? Considere que o risco de ocorrência de casos novos de uma doença na população é dado pelo coeficiente de incidência dessa doença e que pode ser expresso pelo número de casos de doença em 100 mil habitantes. Então, o que está falando isso aqui? O coeficiente de incidência vai ser igual, essa doença pode ser expressa pelo número de casos da doença em 100 mil habitantes. 152 casos novos de tuberculose e 6 mortes registradas. 152, vamos fazer assim, ó, os casos novos, né, dividido por 100 mil. Por que ele está falando? O coeficiente de incidência é pode ser expresso pelo número de casos em 100 mil habitantes. Então, se eu tenho 244 mil em 2020 em Itapevi, qual foi o coeficiente de incidência? Então, olha só. Quantos casos novos a gente teve? 152, certo? Dividido por 100 mil. Na verdade, não vai ser dividido por 100 mil. Olha só. Me confundi aqui. Quantos 100 mil a gente tem em 244, né? Esse termo que eu falei. O coeficiente de incidência vai ser igual ao quê? 152 dividido por 244 mil, certo? É o quê? A cada 100 mil habitantes, ele vai ter um coeficiente de incidência aqui, ó, pelo número de doenças. 252 dividido por 244, tá bom? Legal. Mais um de conjunto aqui. A figura a seguir representa um diagrama lógico composto por 4 conjuntos. 4 conjuntos, não sei se você já fez assim. Regiões de intersecção de 3 e apenas 3. Regiões de intersecção de 2, apenas 2. E regiões de apenas um. Certo? Nesse diagrama lógico, cada região possui elementos de apenas um conjunto. Cada região que possui elementos de apenas um conjunto possui 24 elementos. Ou seja, apenas um conjunto. Não é essa parte aqui? Ele possui 24 elementos aqui. 24 aqui. 24 aqui. E 24 aqui. Apenas um conjunto, certo?
Em cada região que se caracteriza por ser intersecção de 3 e apenas 3, possui 40 elementos. Então, aqui em cada região que tem 3, olha só. Aqui a gente tem o A, tem o B e tem o C, né? Onde cruza os 3? Olha só. Aqui cruza só A e B. Aqui vai cruzar os 3. Concorda? Olha só, tem o A aqui, o B está cruzando aqui, ó, e o C vem para cá. Então, essa parte aqui, ó, tem 40 elementos. É, o total são 416 elementos que fazem parte desse diagrama. E o número de elementos que pertence a cada região, que se caracteriza por ser interseção de duas e apenas duas, dois pontos, é igual entre si. Esse número é. Então, o que está falando? Então, total aqui, ó. Espera um pouquinho só. Calma. Não, total de 416 elementos, certo? Olha só. Em cada região, né? Ó, 24, apenas um conjunto possui 24 elementos em cada região e se caracteriza por ser interseção de 3 e apenas 3 tem 40 elementos. Então vamos lá, vamos completar aqui, né? Olha só. O que está falando aqui? Ó? Temos B, ó, o B, tá? O D e aqui tem o C, ó. Mais 40 aqui, certo? Aqui vai ser só o D e o C. Aqui vamos ter só o B com o C. Aqui só tá. Então é isso, né? Então ele quer saber, ó, que fazem parte desse diagrama, 416 faz parte desse, e que o número de elementos que pertencem a cada região, que se caracteriza por ser interseção de dois e apenas dois pontos, é igual entre si. Esse número é igual entre si. Então, quer dizer, aqui, vamos chamar de x, vai ser x, e aqui vai ser x. E aqui também vai ser x. Né? São dois e apenas dois. Esse número então ele quer saber o x aqui. Então, o que, que a gente tem? Ó? Olha só, a gente tem que esse 24 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 vezes o 24, mais 2 vezes o 40, mais 1, 2, 3, 4, 4 vezes o x, vai ser igual a 416. E aí a gente descobre o x. Ok? Qualquer dúvida, você pega aqui, eu vou te mandar os slides e aí você é, copia, fala qual questão que era e a gente resolve depois. Olha só, mesma ideia aqui dos conjuntos. Ó. Então a gente tem três conjuntos agora. Ó. Forma um diagrama lógico, seguinte posição. A, D e E são regiões do conjunto 1. Né? Tudo vai explicar aqui. Ó. Regiões B, D e F, regiões C, D e F. E as letras representam o número de elementos de cada região na qual a letra está inserida. Na qual a letra está inserida. A interseção simultânea dos três conjuntos não possui elementos. Então aqui, ó, não possui elementos. Ó. Isso é importante. Não possui elementos. A união dos três conjuntos possui 55 elementos. Então, tá vendo? A união dos três conjuntos. O que, que ele está falando isso aqui? Quando a gente pega o A, vamos pegar aqui, ó, o conjunto 1 mais o conjunto 2 mais o conjunto 3 seria a união deles, certo? Só que, quando a gente está falando do 1, a gente já está considerando o 1 e o 2 juntos. O 1 e o 2, o 1 e o 3. E também o 1, 2 e o 3. Então a gente tem que tirar essa parte que está a mais. Né? Como é que a gente faz isso aí? Olha só. Ele já não está contando nas outras duas. Então a gente vai tirar o quê? O 1, o 2 e o 3 menos o D, por exemplo, certo? O E e o F. Só que aí a gente tem que tirar duas vezes esse daqui. Só que aqui, o legal é que é zero.
Então não tem problema. Então a gente tipo assim, ó, menos D, menos E e menos o F. Se, se, tá? Se esse número aqui fosse diferente de zero, a gente faria assim, ó, menos duas vezes essa intersecção que é comum, tá? Vou chamar aqui de I. Se eu chamar de I, só para você ter uma ideia. Menos duas vezes o I. Por quê? O U, 1, por exemplo, ó, vou chamar aqui de I, tá? Um é quem? O A, o D, o E e o I. Quem que é o 2? O B, o E, o F e o I. E quem que é o 3? O C, o D, o F e o I de novo. Você está vendo? Então, o que acontece? Você está contando várias vezes o mesmo elemento, né? Você está contando, ó, você tem três vezes ele aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero uma vez só. Então, ele já tem duas vezes, ó, vamos focar se a gente estivesse contando só um, tá? Então, ó, tem o A, D e o E. Só que eu quero letras diferentes agora. Quem que eu quero? Agora eu quero B e quero F. Olha só, já tem que tirar um E aqui, ó, tá vendo? Aí, quando eu somo o 2, eu vou somar o C e vou somar quem mais? Mais nenhum, porque o D já está aqui. Então, ó, eu tiro o E. O F já tinha contado, então eu tiro ele. E eu vou ter que tirar duas vezes o I, porque ele está no 2 e está no 3. Mas é o 1 que eu quero, que eu estou tirando de referência, para você ter uma ideia, assim, para a gente somar tudo, tá bom? O totalzão. Agora, olha só. Não possui elementos, a união dos três conjuntos é 55, vermelho. A união dos três possui 55 elementos, tá? Sabe-se que A mais B é 23, A mais C é 26 e B mais C é 25. Tá? Então a gente poderia pegar esse um 2 3 aqui, ó, isso daqui, esse todo, e separar nesses aqui. O que que você acha? Olha só. O I a gente já sabe que é zero. Eu vou tirar daqui, tá bom? Isso. Ó, A mais D não tem. A mais E também não tem. B mais E também não tem. C mais D mais F também ninguém tem, certo? Só que ele tem um conjuntão que é grande, não tem? Certo? Olha só. A mais D mais E mais B mais F mais C, certo? Agora ninguém tem mais ninguém repetido, certo? Isso daqui vai ser igual a 55. E aí se eu tenho ó, A mais B, 23, né? Então, assim, ó, vamos ter lá, 23 mais. Bom, eu já peguei o A mais B, né? Então agora ferrou. Então a gente vai ter que ficar fazendo álgebra aqui. Então, se a gente juntar aqui, ó, A mais B, aí o outro, por exemplo, a gente pode deixar todo mundo agora por incógnito, né? O C, por exemplo, ó, vai ser o 26 menos o A. E o B vai ser o 25 menos o C. Olha só o que vai acontecer. Se a gente chamar o A mais o B, mais o C, vai ser 26 menos o A, certo? Então, já tirei isso aqui, já tirei isso aqui, já tirei isso aqui. Tem que fazer de novo. Olha só o que eu percebi, a cagada que eu tô fazendo. Ok, então agora vamos fazer a matemática então aqui, né? Olha só, eu falei para você que esse C aqui, ó, seria o 26 menos o A. E o B vai ser o 25 menos o C, certo? Só que pensa comigo, se o C já é 26 menos A, então eu vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? 26 menos com menos vai dar mais, vai dar o A, certo? E aí, aqui a gente pode chamar assim, ó. O A vai ser o 23 menos o B, tá? Então,
Olha só, A com A, tira aqui, certo? Aí sobrou isso aqui com o B, que é o A. Aí temos o D e o E, tem o F, né? O B já cortou aqui, né? E o C também cortou aqui. A região D tem um elemento a mais que a região E. Então, o que que ele está falando? Olha só, região D tem um elemento a mais que a região E. Então, o D é igual ao E mais um, tá? Que, por sua vez, ou seja, está falando do E agora, tem um elemento a mais que a região F. Ou seja, igual ao F mais um. Olha aí, já matou aqui, ó, D e E. Aí você também tem, né? Aí já deixou um F. Tá vendo? Está solucionando a sua equação. Sendo assim, a correta forma é que o conjunto tem mais elementos supera o conjunto que tem menor elementos. Então, você quer saber quem que tem o maior e quem vai ter o menor. Bom, ah, foi meio enroladinho aqui que eu fiz em partes, mas, de novo, se tiver dúvida, me fala. Considere a seguinte notícia publicada. Bom, vamos para o comando. Se os frascos forem divididos de forma que todas as UBSs recebam a mesma quantidade deles, ficando com a Secretaria de Saúde, para a posterior redistribuição, a menor quantidade possível restante dessa divisão, então, vamos, considere a seguinte notícia publicada pela Prefeitura. A Prefeitura de Marília recebe 31, caramba, recebe os 31 primeiros frascos da vacina para bebês. A Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria de Saúde, informa que recebeu, na manhã de segunda-feira, 31 frascos, é a mesma coisa, contra a Covid para bebê. Com a chegada dessas primeiras doses, a Secretaria Municipal de Saúde comunica que enviará essas vacinas para algumas unidades de saúde. São elas, ó, Cascata, Planalto, Antonieta, não, ó, Alto Cafezal, São Judas, Castelo Branco, Chico Mendes, Santa Antonieta e Nova Maracá, né? Cada frasco desse imunizante rende 10 doses, tá? Então, se a gente tem 31 frascos e cada um rende 10 doses, então a gente vai ter 31 vezes 10, a gente vai ter a quantidade de pessoas que vão conseguir ser imunizadas, certo? Se os frascos forem divididos de forma que todas as UBS recebam a mesma quantidade deles, ficando com a Secretaria de Saúde para a posterior redistribuição a menor quantidade possível restante dessa divisão. 2 são 8, certo? 4 de um lado, 4 do outro. 4 do 8 do outro. Então a gente tem 31 dividido por 8. Vai dar 3, né? 3 vezes 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7. Então, cada uma vai receber no mínimo 3 e as outras 7 frascos vão ficar com o secretário de saúde. Um lote que deveria conter 960 unidades de certo parafuso seria totalmente distribuído em saquinhos. Ah, essa aqui eu fiz com você. Olha só, eu não sei o que aconteceu aquele dia. Vamos lá. Um lote deveria conter 960 unidades de certo parafuso e seria totalmente distribuído em saquinhos, de modo que cada saquinho tivesse a mesma quantidade de parafusos. Tá? Então, ou seja, 960 dividido por uma quantidade de saquinho vai dar uma quantidade de parafusos. Entretanto, constatou-se que nesse lote havia 1.120 desse parafuso, e para que cada saquinho tivesse a mesma quantidade de parafusos, ou seja, a mesma quantidade de P, certo? Que teria inicialmente, foi necessário acrescentar mais 4 saquinhos, a quantidade inicialmente prevista. Olha só o que acontece. Então, ele tinha 1.120 e ele dividiu o quê? Porque x mais 4. E vai ter a mesma quantidade, a quantidade de P. Só que observe o seguinte: 960 dividido por x já dá essa quantidade de P. Tá? E aí, se a gente pegar 1.120 menos 960, porque ele está falando, olha só, tinha 1.120, e aí você precisou de mais 4 saquinhos. Quer dizer,
Em 960, você precisou de uma quantidade de saquinhos, certo? Esse a mais, você precisou de mais 4 saquinhos. E esses 4 saquinhos, teve a mesma quantidade de parafusos. Porque você, né? Ele falou o tempo inteiro, ó, tivesse a mesma quantidade de parafusos. 6, 10 para 11, então tem 160 parafusos a mais. Se você precisou de mais 4 saquinhos, quantos parafusos tem cada um? 40. Você tem 40 parafusos em cada saquinho. Então, ou seja, desse modo, o número total de saquinhos utilizados foi igual a, se você tem 40 parafusos aqui, quantos saquinhos você precisou usar? 960, né? Você pode inverter aqui, ó. Dividido por 40, vai ser igual ao número de saquinhos, certo? E aí você vai ter os seus saquinhos. Bom, era muito simples, eu não estava enxergando isso daí. Essas aqui são interessantes. Considere que uma pista de circuito fechado com comprimento de 2,5 km, temos um dado aqui, comprimento de 2,5, tem 3 ciclistas, A, B e C. Concluem uma volta em tempos médios de 4 minutos, 5 minutos e 6 minutos, respectivamente. O A em 4 minutos, o B em 5 minutos e o C em 6 minutos. Suponha que em um tempo t0, esses 3 ciclistas passem ao mesmo tempo por um ponto. Ou seja, nesse tempo t0, eles estão iniciando juntos, A, B e C. Mesmo tempo, por um ponto de referência e mantenham suas velocidades médias até o tempo t1, que será a vez imediatamente posterior em que eles passarão ao mesmo tempo, por aquele mesmo ponto de referência. Ou seja, os 3 vão estar aqui de novo, A, B e C. Nesse espaço de tempo, os 3 ciclistas terão percorrido juntos um total de quilômetros igual a... O que ele está falando aqui? Sabe aquelas pistas ovais, assim? A gente tem campo de futebol, tudo, né? Ela tem 2,5 quilômetros. E aí, você iniciar num ponto T0, onde os 3 estão juntos, e eles vão percorrer a velocidade, e um outro ponto, T1, eles vão estar juntos de novo. Tá? Então, quantos quilômetros eles percorreram? Sabendo que você tem que esse daqui faz 2,5 quilômetros em 4 minutos. Esse aqui faz em 5 minutos, esse aqui faz em 6. Então, aqui você tem a velocidade de cada um. Se você tem a velocidade de cada um, e os 3 têm que parar no mesmo tempo, você consegue a distância que eles andaram. Tá bom? Então, assim, de novo, é quase uma proporção que você tem que fazer aqui, tá bom? Em uma avenida, o corredor de ônibus tem 1,8 km. Se nessa avenida a velocidade média de um ônibus é de 20 km por hora, então o tempo que esse ônibus leva para percorrer esse corredor, supondo que todos os semáforos estejam abertos, né? E não façam parar. Olha só, se você começa aqui, 0. Nossa senhora, suor de hoje. Tem 1,8. Se ele faz 20 quilômetros em uma hora, 1,8 quilômetros, ele vai fazer em quanto tempo? Tá bom? Então aí você vai achar o seu tempo. Ó, então, o tempo que esse ônibus leva para percorrer o corredor, você acha o tempo aqui. Simples assim, né? Não precisa da fórmula de física, nada disso. Lucas e Luísa fizeram uma viagem de A até B em 2 horas e 40 minutos, com velocidade W. Na volta, percorrendo exatamente a mesma distância, ou seja, eles fizeram a mesma distância. Se em 2 horas e 40 minutos, vamos transformar isso tudo em minutos, 2 horas vão ser quantos minutos? 120. Mais 40, isso daqui vai dar 160 minutos. Bom, então eles percorreram W, né? A velocidade foi W, né? W em 160 minutos. Na volta, percorrendo exatamente a mesma distância, o tempo de viagem foi de 2 horas, ou seja, ele vai mais rápido, com uma velocidade Z. Agora eles fizeram Z. Em 2 horas, 120 minutos. Considere que a velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, né? Então, ou seja,
distância percorrida e o tempo gasto. Então, aqui, a gente tem a distância W e o tempo, né? 160. Deixa eu digitar. W. A razão entre Z, W e Z. Ora, isso aqui não é velocidade? Então, ele está falando que isso aqui é distância sobre o tempo. Isso aqui não é velocidade? É distância sobre o tempo. Certo? A distância não é a mesma, só que mudou o tempo. Certo? E a gente mudou a velocidade, logicamente, né? Então, se a gente isolar esse D aqui, ó, vamos chamar isso aqui de. Chamar isso aqui. Então, 160, desculpa. E aqui, 120. Ele não quer o Z sobre W, né? Só que o D, os D são iguais. Você entendeu? Então, 160 W é igual a 120 Z. Se ele quer a razão entre W e Z, a gente vai fazer o seguinte: W dividido por Z vai ser igual a 120 dividido por 160. E aí você simplifica. Bora, mais uma. Não, não. Falta só mais uma. Isso aí. Em um grupo de 23 pessoas, em um grupo de pessoas, 23 delas estão alegres. 12, não, 12 dessas não são apenas leves. 22 delas são bondosas, mas 16 não são apenas bondosas. E 26 delas são corajosas, mas 18 não são apenas corajosas. Nesse grupo não há pessoas que sejam simultaneamente alegre, bondosa e corajosa. Ou seja, você tem alegre, você tem bondosa e você tem a corajosa, certo? Você tem 23 pessoas que são alegres, mas 12 delas não são apenas alegres. Então, tem alguma coisa aqui, ó, certo? Tem algum outro. E aqui tem 12. Se aqui tem 12 e o total aqui são 23, então quantos tem aqui? Tem 11. 22 são bondosas, mas 16 não são bondosas. Não são apenas bondosas. Ou seja, tem alguma outra coisa aqui. Tem 16. E são 22 o total. Se são 22, aqui vai ter 4, 6, 7, 8, 9, 10, não. Vai dar 8. Não, 8 não. 6. 6 por 6 é 12, 22. E mesma coisa aqui, né? 26. E aqui tem 18. Então aqui vai ter 8. Correto? Nesse grupo não há pessoas que sejam simultânea, alegre, bondosa e corajosa. O total de pessoas desse grupo é. Vamos lá. O que eu quero ver aqui, se eles estão. Ah, tá. Nossa, não sei por que eu fiz desse jeito. Alegre, bondosa e caridosa. Aqui tem 23. Tem 22. E aqui tem 26. Certo? O que ele está falando aqui, não há pessoas que sejam simultaneamente alegre, bondosa e caridosa. Ele está falando que aqui, ó. Aqui é zero. Tem ninguém aqui. Certo? Aqui, ele está falando que 22 são bondosas. 23 são alegres. Mas 12 dessas não são apenas alegres. 23 menos 12, você vai ter 11. E aí você tem 12 aqui, ó. Tá dividido. Tá? Você não sabe qual que é. Aqui você tem 22. Mas 16 não são apenas bondosas. Então você tem 16 aqui, ó. Aqui e aqui. Então quanto sobra aqui? Sobra mais 6. Mesma coisa aqui, ó. 26 com 18, aqui vai sobrar outra. Por quê? Tem 18 aqui, nesses dois. E você não sabe quantos são. Certo? Lembra do negócio de união? É agora que você vai usar de novo, olha só. Você tem o A mais o B mais o C
menos uma vez essa parte, uma vez essa parte e uma vez essa parte. Vou chamar aqui de A, de B e de C. Olha só. A mais B pode ter 12. A mais C, 16. E o B mais C vai ter 18. Sisteminha, olha só. 2A mais 2B mais 2C vai ter igual a 8 com 2 dá 10, 16. Vai 1, 2, 3, 4. 46. Certo? 8 com 10, 2, 10. 16, 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, 46. Se a gente dividir todo mundo por 2, olha só, A mais B mais C vai dar igual, dividir por 2 é 23. Né? O que eu falei aqui? Se a gente pegar um A mais B mais C e subtrair um A, um B e um C, a gente vai ter o total. Porque esse aqui é zero, né? E quem que é o A, o B e o C? Ó, 23 mais 22 mais 26 menos. Concorda que é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó? Né? Deixa todo mundo negativo. E o que é isso aqui? 23. Pronto, ó. 23 com 23, 22 com 26, 8, 48. É o total de pessoas desse grupo aqui. Tá vendo? Fica até mais fácil quando você não tem a parte da intersecção. Mas se você pensar toda vez que um grandão é a sua parte pequena, mais uma interseção, mais a sua outra interseção, mais a interseção comum, lembra daquele do I, né? E o segundo, você vai ter também. A gente teria que chamar de outras letras aqui para você, para a gente não se confundir, né? Então a gente tem o A, o B, o C. Se a gente chama aqui de A, B, C, aí vamos chamar aqui D, E e F e aqui de I, então a gente vai ter aqui, ó, D mais E mais o E mais o I. Lembra? C vai ser igual a C mais o E mais o F mais o I, né? E a gente pode somar todo mundo. Então, toda vez que você tiver a união total, você vai ter que somar os grandões, os conjuntos, né? E subtrair uma vez cada uma das interseções de dois, né? Nesse caso aqui vai ser o B, o C e o E, e tirar duas vezes a interseção I aqui, que ela vai ser contada duas vezes. E isso daqui para você vai dar o total, que é a mesma coisa que a união, tá bom? O grande segredo aqui é você entender que quando ele fala assim, ó, 23 são alegres, mas 12 não são apenas alegres. Ou seja, então, quer dizer que dos alegres, tem 12 aqui, ó, que pode estar aqui no bondoso e pode estar aqui no caridoso. Então, é o A mais o B, que são esses dois, né? E assim vai. Vamos para o último. Então, você tem, ó, número de livros catalogados na segunda semana de abril. Que é livros. Em uma biblioteca, havia determinado número de livros que precisavam ser catalogados. Desse total, somente 30% foram catalogados na primeira semana de abril. Na segunda semana desse número, desse mesmo mês, foram catalogados 60% dos livros restantes. E os últimos 42 livros foram catalogados na terceira semana. Veja, a soma vai ter que dar 100%. Né? E você observa que aqui ele soma 90. Então, assim, você tinha. O que é o 30%, né? 30%. 0,3. Né? Vou deixar. Vamos voltar. Deixa assim, 30%. Né? 30% de quem? No total, que você não sabe quanto que é. Mais uns 60% desse total, que você também não sabe quem é. Mais 42 vai dar o quê? O total que você quer. E agora você faz, olha só. Se eu tirar o mínimo, por exemplo, né? Aqui eu vou ter 30 total, mais 60 total, mais o quê? 100 vezes 42, né? 42, 100 total, certo? E agora você soma, ó, 90 total, mais 4.200 igual a 100 total. E aí você tira, você vai descobrir o seu total. Por exemplo, você tem essa, essa maneira de resolver. Ou você poderia também resolver da seguinte forma. Você sabe que esses 30% aqui é um X,
Isso aqui também não daria muito certo, não. Bom, então é isso. Eu vou te mandar, vou escanear e fazer um PDF com essas questões, e aí você me manda as que você quer que eu resolva depois, e eu gravo de novo um vídeo, tá bom? Abraço.